Quando se fala de viagem no tempo, existe uma ideia que é bastante paradoxal, mas ao mesmo tempo muito intrigante. Imagine que depois de passar anos tentando, você consiga inventar uma máquina do tempo. Com a ajuda dela, você volta para o passado e encontra você mesmo tendo muitas dificuldades para construí-la e simplesmente entrega as instruções para você mesmo. Você acaba de criar um loop temporal fechado nele mesmo, porque você só consegue criar a máquina porque você recebeu as instruções que vieram do futuro de você mesmo. É impossível dizer em que ponto da história essa máquina começou a existir. É como se ela sempre existisse e, mais ainda, tivesse causado a própria existência. O que é bem estranho. Esse é o paradoxo de Bootstrap, que nada mais é do que um caso de Bootstrap, que acontece sempre que você tenta fazer alguma coisa que necessite que essa coisa já esteja feita. Mas você não precisa de viagens no tempo para ver um caso de Bootstrap. Imagine que você está se afundando em uma piscina e pede ajuda para tirarem você dali. Alguém chega e fala: "Ué, é só você se puxar pelo seu próprio cabelo." Isso simplesmente não funciona assim. E existem casos de Bootstrap um pouco mais abstratos e paradoxais, porque de certa forma não é isso que nós fazemos com o nosso conhecimento. Parem e pensem. Como exatamente nós provamos as coisas que nós conhecemos? Muitas vezes nós simplesmente justificamos o nosso conhecimento com base em algumas ideias que já existem. Então, quando nós queremos provar que algo é verdadeiro, nós usamos essas ideias já existentes e isso cria um problema óbvio. Essas ideias também precisam ser justificadas. E se elas precisam de mais ideias para também serem justificadas, então essas outras ideias também precisam ser justificadas. É como se cada ideia precisasse de uma segunda ideia para ser justificada, que precisaria de uma terceira ideia e assim por diante, em um regresso infinito ou até quando a gente cansar de justificar as coisas. E esse loop de como justificar o nosso conhecimento nos leva a um trilema. Ou seja, nós temos apenas três opções. Ou a nossa justificativa é circular, ou ela se estende infinitamente, ou nós precisamos simplesmente aceitar que algo é verdadeiro sem questionar. Então vamos ver com calma cada um desses três casos. Só antes eu queria dizer que esse moletom que eu uso nos vídeos, além das minhas camisetas, já estão disponíveis na minha loja, a Luz. Você tem 10% de desconto na sua primeira compra se você usar o cupom LOS10, eu só não demoraria muito porque eles estão indo muito rápido. Muito obrigado a todo mundo. Esse moletom daqui é da placa que estava dentro de uma sonda Voyager, que faz a gente lembrar onde que é a casa em relação a todos os pulsares próximos à Terra. É basicamente um mapa para caso vocês um dia se percam no universo. Acesse uselos.com.br ou clique aqui no link da descrição para começar a vestir o universo hoje mesmo. Agora, de volta ao vídeo, nós vamos analisar os três casos. O primeiro é o da circularidade. Um exemplo de circularidade seria dizer que fadas existem porque elas são reais, e elas são reais porque existem, ou o famoso sim, porque sim. Mas nós podemos refinar um pouco mais essa ideia para que a circularidade não seja tão direta. Ou seja, imagine que as nossas ideias ou crenças estejam relacionadas umas às outras como numa teia de conhecimento, de forma que elas se apoiam entre si e nenhuma é mais básica ou mais fundamental do que a outra. Então o conhecimento total seria constituído pela relação coerente entre essas crenças. Essa proposta é chamada de coerentismo. E já que não existe uma crença certeira que fundamenta todo o resto, ela acaba tendo uma natureza circular. O segundo caso é a regressão ao infinito, que diz que a justificativa do conhecimento está no fim de uma regressão infinita. Mas, por definição, infinito não tem um fim. Ou seja, não existe uma justificativa. Por exemplo, imagine um fractal desses que não importa quantas vezes você dê zoom, ele continua se expandindo. Cada parte desse fractal é um pedacinho de conhecimento e cada pedacinho vai se justificando ao passo que nós chegamos perto do fim do fractal. Mas nós nunca vamos chegar nesse fim, justamente porque é um fractal, que por definição é infinito. Ou seja, também não existe justificativa. Algumas pessoas olham para isso de forma tranquila e dizem: não tem problema justificarmos nosso conhecimento com base em uma regressão infinita. Basta que duas coisas aconteçam. Primeiro, que sempre exista uma justificativa anterior para qualquer coisa e, portanto, não exista uma última justificativa. E segundo, que exista uma ordem entre as coisas. Então, justificativas mais básicas devem sempre ser justificadas por outras coisas ainda mais básicas. Essa é a ideia do infinitismo. A terceira e última opção que nos resta é o dogmatismo. O que significa que diante das duas opções anteriores, você resolve simplesmente acreditar em alguma coisa, sem justificar, sem questionar. Uma saída aqui é o fundacionalismo, uma teoria que busca por uma fundação para o conhecimento de forma artificial. Nós escolhemos uma crença e a partir dela nós construímos todo o conhecimento. É mais ou menos essa a ideia da famosa frase de Descartes: penso, logo existo. Depois de tentar se livrar de todas as suas crenças,
Descartes percebeu que a crença mais segura que restava a ele seria sua própria existência autoconsciente. Mas o quão básica uma crença deve ser para que a gente consiga usar ela como fundamento de todo o conhecimento? Por mais razoável que seja pensar que 1 mais 1 é igual a 2, isso só faz sentido se antes nós entendermos que tipos de números são 1 e 2, qual que é a relação de ordem entre eles, o que é uma operação de soma e o que é uma igualdade. Mesmo os conhecimentos mais banais parecem exigir justificativas prévias. E esse é o trilema de Munchausen, que funciona como um desafio cético ao conhecimento e tenta mostrar que não existe uma forma segura, inquestionável ou perfeita de justificar as nossas crenças e, consequentemente, o nosso conhecimento sobre o mundo. Resumindo, o trilema nos dá 3 opções que podem ser explicadas por pelo menos 3 teorias. Primeiro, a circularidade, que pode ser explicada por um tipo de coerentismo. Segundo, a regressão ao infinito, que pode ser explicada pelo infinitismo. E terceiro, o dogmatismo, que pode ser explicado pelo fundacionalismo. Mas você acha que esse trilema faz sentido? Se sim, qual opção você escolheria? Digita aqui nos comentários. Se nós levarmos as coisas ao extremo, nós poderíamos até pensar que o próprio trilema não é justificável. Nesse caso, o trilema seria autodestrutivo. E é aí que surgem algumas alternativas. Uma delas é o falibilismo, ou seja, a ideia de que o nosso conhecimento é falho e o melhor que nós podemos fazer é lidar com isso como os adultos que somos. Eu vi aqui o pôster do Gato de Botas 2, esse filme é muito bom, vocês já assistiram? Apesar de ser impossível ter certeza completa sobre qualquer coisa, nós devemos buscar estar sempre o mais próximo possível da verdade. Isso não significa que nós vamos acreditar em qualquer coisa, mas que nós podemos estabelecer alguns critérios do que nós queremos de uma teoria, como, por exemplo, sucesso prático. As teorias científicas são aplicadas com sucesso na prática. Elas explicam e preveem fenômenos do mundo. Aviões não caem do céu. Nós conseguimos nos comunicar com as pessoas do outro lado do mundo. Nós fazemos previsões do tempo. Nós conseguimos medir mudanças climáticas, esterilizar objetos, criar remédios, entre tantas outras tecnologias que parecem funcionar bem e de acordo com as nossas atuais teorias científicas. Então é natural ter a impressão de que as teorias científicas do passado estavam erradas, enquanto as atuais estão certas. Mas isso só significa que as teorias antigas tinham limitações e as teorias modernas conseguem lidar melhor com isso. Esse é o caso da antiga teoria do éter, que postula uma substância invisível que preenchia o espaço vazio. O éter. Essa teoria não só explicava bem fenômenos de refração da luz, como também fazia boas previsões, mas ela também tinha vários problemas. Para poder funcionar, tiveram que fazer alguns malabarismos científicos e atribuir propriedades especiais para o éter, como densidade nula. Além disso, a existência física do éter não era detectável por nenhum experimento, até que finalmente pensaram: ok, se nós estamos falando de um objeto que nós não conseguimos detectar de nenhuma forma, e existe uma teoria que funciona supondo que esse objeto não existe, então ele não existe. Com os desenvolvimentos da relatividade restrita, que foi publicada por Einstein em 1905, a teoria do éter foi deixada de lado, já que os mesmos fenômenos que ela explicava também eram explicados de forma mais coerente pela relatividade sem usar uma bizarrice como densidade nula. Humanos do presente mal sabem que buracos negros e singularidades têm densidade infinita. E esse é apenas um dentre tantos outros casos de teorias científicas antigas que foram sendo substituídas ao longo do tempo. Então faz sentido pensar que se as teorias do passado foram sistematicamente recuperadas ao longo da história, o que impede que as teorias de hoje também não sejam superadas no futuro? Se esse é o caso, então é melhor ter uma posição que permita dizer que nós somos falíveis e que as atuais teorias podem ser substituídas futuramente e que o nosso conhecimento não é completamente seguro, mas que ainda assim existem formas objetivas de avaliar como nós obtemos e justificamos o nosso conhecimento. Talvez justificar o conhecimento... Perdão, ele quer carinho. Talvez justificar o conhecimento usando o próprio conhecimento seja mesmo impossível, mas isso não nos impede de construir teorias que explicam e preveem fenômenos físicos, econômicos, sociais e naturais de forma satisfatória. Existe um equilíbrio delicado sobre como nós usamos o nosso conhecimento. Na mesma medida em que nós valorizamos as aplicações, nós também devemos valorizar a forma como chegamos nelas e o porquê. E se essas teorias fazem sentido, é só a partir de novas dúvidas que nós obtemos novas respostas. O que tu acha disso, Planck? Concordo.
Hoje nós acreditamos que a mecânica quântica é a melhor teoria para explicar o mundo nas menores escalas possíveis. Mas nós sabemos que é impossível conciliar física quântica com a gravidade. Seria esse um indício de que nós não temos a teoria mais completa possível e que nós vamos poder descobrir uma nova teoria que faça a mecânica quântica parecer o que hoje nós imaginamos da física clássica de Newton? Provavelmente. Sempre que eu faço um vídeo desses de filosofia, a minha intenção é mostrar que até o que nós pensamos ser óbvio precisa do nosso esforço para ser visto como algo sólido. E o melhor caminho é não parar de pensar. Façam o teste vocês mesmos. Vocês conseguem justificar as suas próprias crenças sem cair no trilema desse vídeo? Me respondam aqui nos comentários. Muito obrigado e vejo vocês no próximo vídeo. E até a próxima.